Sejam muito bem-vindos, bem-vindas à nossa live da Conexão com Sananda. E nessa live eu quis fazer algo diferente, eu quis contar uma história para vocês de algo que mudou completamente a direção da minha jornada. E através dessa história, os caminhos da minha missão foram se redesenhando para um lugar com uma percepção muito mais ampla. E tudo isso a partir da conexão que eu tive com o mestre Sananda através do avatar de Jesus. E isso que eu vou contar para vocês aqui nessa live. Me falem, por favor, se o áudio está bom, se vocês estão me ouvindo bem. Então, gente, tudo certo? Eu tenho descoberto tantas coisas a partir dessa conexão que eu não poderia não poderia deixar de trazer para vocês aqui o quanto é maravilhosa essa conexão e do mesmo modo que eu compreendo por que isso acontece com tantas pessoas e é muitas vezes mal interpretado e segue o lado religioso. Nessa live de hoje, eu vou trazer muita informação e faz parte de uma estrutura ainda maior no projeto que eu estou conduzindo do ancoramento do Cristo Cósmico, que tem tudo a ver com a conexão com as mandalas de ascensão, com a missão arco-íris e com toda a tecnologia venusiana. E eu vou explicar um pouquinho por que tudo isso está interconectado, porque esse é um conteúdo que vibra o meu coração e que eu sei que tem desdobramentos aí significativos. Então, bora lá! Antes de começar efetivamente a contar o que aconteceu comigo numa conexão muito específica que fez uma chave virar significativamente, eu preciso contar a vocês que dentro desse contexto de nova Terra e de transição planetária, nós estamos num momento importante de ancoramento do Cristo Cósmico. E o que significa isso? Só para vocês compreenderem. Existe uma mudança significativa no padrão do inconsciente coletivo a respeito do Cristo, a respeito do que de fato é a energia crística. A energia crística tem tudo a ver com o conceito da nova Terra, tem tudo a ver com a fraternidade, tem tudo a ver com as novas formas de prosperidade, de relações sociais, de constituição de família, tem tudo a ver com a compaixão, com algo que vem de dentro para transformar o mundo. Então, quando nós pensamos em energia crística, em consciência crística, nós temos que entender que o Cristo, ele é muito mais do que a estrutura avatárica do nosso mestre Jesus. Na verdade, Jesus, ele recebe o título de Cristo por conta da frequência da energia crística. Então, só para a gente entender um pouco esse conceito, e tudo isso foram descobertas que eu fui tendo ao longo desses acessos, ao longo de buscas pessoais. Então, quando a gente pensa em nova Terra, nós precisamos entender que, de fato, a matriz crística ela está sendo ancorada. E Jesus, lá atrás, quando ele passou há mais de 2000 anos aqui na Terra, ele teve uma função muito importante de modificar, remodular a frequência da Terra que estava até ali. Então, essa passagem na Terra, ela foi fundamental, só que, devido à densidade, essa passagem do nosso mestre aqui norteou uma modificação das estruturas religiosas, quando, na verdade, ele estava ali quebrando as estruturas religiosas. Então, nós temos um momento importante que está acontecendo nesse momento aqui na Terra, que é a modificação desse inconsciente coletivo que associa a Jesus às religiões, que associa Jesus a dogmas, a regras muito pautadas em interpretações e manipulações da religião com a passagem de Jesus lá atrás. Então, nós temos, primeiro, um marco de passagem
dele aqui na Terra para resgatar, tirar esse poder que estava na mão, digamos assim, das trevas. Eu não gosto muito de usar esse termo porque eu acho que é muito conspiracionista, mas a verdade é que existia uma dominação Anunnaki antes dessa vinda do Cristo, que marcou não só uma passagem consciencial, mas também a energia dele vindo para a matéria, para quebrar as frequências de dominação dessas energias mais trevosas. E desde lá, a nova Terra está sendo ancorada. Mas nós temos marcos importantes, isso eu estou colocando aqui só para a gente ficar todo mundo no mesmo lugar. Nós temos marcos importantes, que é o marco de 2020, onde a gente teve um reset significativo. 2025 a gente inicia o ancoramento do Cristo cósmico e que vai tomar uma aceleração significativa até 2027. Nós temos ainda repercussões dessa energia, quebras de estruturas religiosas, de estruturas sociais, tudo isso ainda vai levar um tempo na matéria, mas energeticamente falando, multidimensionalmente falando, essa energia, ela está em fase de ancoramento. E ela vem depois de um momento importante de reset, que é o marco da retomada dos comandos cósmicos aqui na Terra. Ok, dito isto, quando eu estou trazendo essas informações, já é em cima de depurações que vieram depois dessa minha conexão com Jesus, mas eu preciso historiciar isso daqui para vocês compreenderem o porquê que esse mestre se apresenta agora em estruturas não religiosas, para que a gente possa perceber a grande particularidade e complexidade que está por trás desse contexto. Bom, e agora começa a história, vinha eu desde 2018, 2019, recebendo a frequência das mandalas de ascensão da tecnologia venusiana. Até então, eu não compreendia muito bem como que era essa energia, por que essa informação estava chegando ali para mim. E até então, a minha percepção era que, ok, estou recebendo uma tecnologia extraterrestre e estou aqui, me guiem, me mostrem para que eu possa, de fato, encontrar os caminhos nessa jornada para que eu consiga contribuir com algo, de fato, da minha própria missão. Então, eu canalizei as mandalas de ascensão, só que até então eu não tinha nenhuma conexão efetiva do projeto com a energia de Jesus. Para mim, sempre foi uma coisa que mexeu demais comigo, mas eu não conseguia encontrar as sobreposições e o contexto intercalado. E aí, durante toda essa canalização das mandalas, obviamente que eu sentia a frequência e a energia do mestre. Tanto é que nós trabalhamos dentro das mandalas com os códigos das Marias, Maria Madalena, da Mãe Maria, nós conectamos com a energia crística, tudo isso como frequências planetárias de transformação. Entendendo eu até então que, na verdade, eram egrégoras e energias que estavam ali contribuindo com a própria tecnologia venusiana, com o projeto ligado à cura e ascensão de cada ser humano. Ok. Em um dado momento, a energia do trabalho das mandalas se modulou para a frequência arco-íris, que é quando eu entro com a missão arco-íris, onde tem uma energia muito forte da criança cósmica, do filho cósmico, a energia da mudança de frequência da Terra, dos trabalhos na superfície de Gaia e nos trabalhos relacionados à nova Terra. E nesse período, gente, eu estava me mudando, mudei de casa, foi muito engraçado, porque na época eu falei assim para todos que estavam dentro do projeto, né? Falei, gente, esse trabalho arco-íris, essa mandala arco-íris, ela muda a gente de casa, ela muda a gente de... ambientalmente falando, ela gera uma modificação significativa. E sistemicamente também, porque para quem não sabe, nós temos 2 trabalhos, as mandalas de ascensão, que é para trabalhos profundos no DNA cósmico em nível interno,
E existe o trabalho da Missão Arco-Íris, que atua em nível coletivo, em nível ambiental, em nível sistêmico. Então, a gente tem o interno e tem o externo, e tudo isso, claro que interconectado, porque as coisas não trabalham separadamente. Obviamente que se você entra na tecnologia venusiana, você tem didaticamente 2 blocos para você aprender e encontrar os caminhos de trabalho. Mas a maior parte das pessoas hoje está interligada com essas 2 camadas muito ativamente. E quando eu estava canalizando essa segunda etapa, digamos assim, né, do coletivo, em pouquíssimo tempo, eu me mudei de lugar. Tudo se transformou. Simplesmente onde eu morava, a pessoa pediu o apartamento, porque ia alugar, eu ia vender. Para quem não sabe, eu sempre estou aqui, mas com possibilidade de mudança, porque eu gosto muito desse movimento. Então, eu fui e aluguei uma casa em um outro lugar, e com isso, o local que eu operava o meu campo, ou seja, o meu espaço físico, ficou distante da onde eu passei a morar. Então, eu procurei um espaço, e esse espaço, ele, né, queria eu que estivesse próximo aqui da minha casa, para facilitar, eu com criança pequena e etc. E, gente, eu vou dizer a vocês, eu comecei a sentir a presença de Jesus operando na matéria a partir daquele momento em que as mudanças começaram a acontecer. E por que eu falo isso? E quando eu falo de novo, Jesus não tem nada a ver com contexto religioso, tem a ver com a energia cósmica do mestre Sananda, e eu vou explicar o porquê que essa conexão tem a ver com o comando venusiano, que foi como as coisas se apresentaram, que eu fiquei assim, né, sem conseguir até processar, e eu falava, ok, o que eu faço com essa informação a partir de agora, né? E tudo isso veio para mim na sequência. Eu quero mostrar para vocês que nem tudo é a gente entrar em conexão e receber as informações. As coisas acontecem concomitantemente. Do mesmo modo que nós acessamos as informações e canalizamos, as matrizes materiais, elas se movimentam. Porque assim, não existe só um acesso sem estar interconectado com a sua missão, principalmente quando você está operando na sua própria missão. É diferente quando você está se curando e está acessando uma meditação, fazendo uma conexão específica. Essa energia, depois de um tempo, você depura e traz ela para a sua própria vida material. Mas quando você está canalizando, você está recebendo informações, ao mesmo tempo que você acessa, o contexto na própria matéria vai sendo direcionado. Então, assim, uma coisa não existe sem a outra. É algo impressionante. Porque você tem confirmações. A partir do movimento físico, o que imaginem, para o movimento físico acontecer, é porque existe algo vibrando muito fortemente para esse movimento físico acontecer. Porque, em geral, é muito mais fácil você acessar em nível sutil a energia e você decodificar e fazer os movimentos aqui, e que também isso é normal. Mas quando você está sendo empurrada para um processo novo, para algo que você precisa viver, a energia ela opera na própria matéria. Então você simplesmente é levado para movimentos significativos. Você não entende por que aquilo está acontecendo, tudo ao mesmo tempo. Mas se você for uma pessoa sensível a esse acesso, você consegue em tempo real que os movimentos estão acontecendo, você consegue se conectar e encontrar as respostas. E foi exatamente isso que aconteceu comigo ali naquele momento. Bom, eu estava tendo uma modificação significativa na minha vida pessoal, me ressintonizando para um outro campo, para uma outra localidade, para uma outra frequência mais distante do meio urbano, um pouco mais isolado. E então, senti a presença de Jesus operando. E por que eu digo Jesus? Porque é a camada avatárica mais física, que tem ligação com a matéria, é o símbolo material mais intenso que faz movimentos significativos. Então, eu enxergava nessa época como se existisse um movimento, lembra Jesus se movimentando de uma cidade para outra,
porque existia uma missão, algo que precisava ser feito em outro lugar. E na minha cabeça, até então, eu ficava muito fixa com a ideia de que, e essa ideia ela é real, tá? Mas eu ficava muito fixa de que quando a gente está trabalhando multidimensionalmente, eu posso estar em qualquer lugar. E de fato, nós podemos estar em qualquer lugar, multidimensionalmente falando. Mas, quando se trata da energia do Mestre, Jesus, nós temos um contexto na matéria, inclusive para quem conhece a história, ele se deslocava em diversos locais, porque ele tinha uma missão para fazer nesse lugar, uma missão para fazer nesse lugar, outra missão para fazer nesse lugar. E por que isso? Porque, sim, obviamente que multidimensionalmente ele está conectado com todas as capacidades reais de transformação da matéria. Ele poderia fazer tudo à distância? Poderia. Só que existia uma missão em nível material necessária de ser cumprida. E nesse momento, quando eu saí do local onde eu morava e vim para essa outra casa, obviamente que eu não mudei de cidade, tá? Mas eu só estou representando aqui os movimentos frequenciais. Eu precisava estar num local de uma energia mais límpida, precisava estar num local com mais conexão à natureza para o projeto que eu estava desenvolvendo, para encontrar esse equilíbrio necessário de ancoramento que eu estava me predispondo. E então, eu sentia essa energia nesse movimento. Então, eu me lembro que eu me conectava muito com ele, eu sentia essa energia de mostra o local que eu devo executar a minha missão a partir de agora. E, gente, foi algo muito rápido que aconteceu. Eu encontrei esse espaço que eu estou agora, que é uma sala, ok? Simples, não tem nada demais nessa sala. Mas foi muito engraçado porque essa sala ela não estava disponível. Eu encontrei um anúncio dela, entrei em contato e a pessoa da imobiliária falou para mim que a sala tinha acabado de ser alugada, que aquele anúncio estava desatualizado. E eu comecei a procurar outros lugares, mas eu fiquei muito encanada que eu tinha que estar aqui nessa sala. Não sei porquê, né? Não tem nada de especial fisicamente falando, mas esse ponto aqui que eu precisava estar. E insisti, então visitei outros lugares em pouquíssimo tempo, mas insisti e depois a imobiliária me avisou que o inquilino que estava aqui, ele estava saindo e que ele tinha ficado pouquíssimo tempo, foi coisa de, sei lá, um mês, ele nem chegou a se mudar. Ele só tinha trazido, enfim, objetos aqui para dentro da sala e ele estava cancelando a locação. E aí eu vim aqui para visitar. Na imagem, a sala estava vazia, tanto é que ele nem fez pintura, não fez nada, né? Ele simplesmente repassou a sala do jeito que estava. Só que, gente, quando eu entrei nessa sala, tinha um quadro do Mestre Jesus, mas nada na sala. Eu lembro que na época eu até trouxe isso para o pessoal que estava junto comigo na canalização da Missão Arco-Íris. E eu falei para eles, gente, olha o que está aqui dentro da minha sala. E aquela imagem me mexeu tanto comigo que quando eu entrei na sala, gente, eu não conseguia tirar o olho daquela imagem. E assim, eu sempre tive um certo incômodo da forma como Jesus se apresenta em vários lugares, com uma imagem de sofrimento. Me gera um incômodo tão grande, porque quando eu olho a imagem que eu acesso de Jesus a todo tempo, é uma imagem de alegria, é uma imagem de poder, é uma imagem de amor profundo. E sempre me incomodou, por exemplo, entrar em igrejas, na forma como é vista a passagem do Mestre, como um sofrimento. Jesus se sacrificou pela humanidade. Isso nunca encaixou dentro de mim. Como se fosse necessário aquela dor, muito num modelo de dominação que te fala assim, para que você viva a tua missão, você tem que seguir os passos do mestre, né? Você tem que carregar a cruz, você tem que sacrificar pelo mundo. E ainda por cima, utilizando das palavras do mestre que foram decodificadas ali na época por pessoas que estavam no nível de consciência daquele momento, né?
Então, assim, isso sempre foi uma coisa que me incomodou e talvez até por isso eu tivesse uma certa restrição. Ou seja, eu sempre me conectei com o Mestre Jesus, mas eu nunca queria falar sobre isso em rede social, eu nunca queria trazer esse projeto, porque eu sabia que existia um lugar muito desconfortável entre os conceitos de religião e os conceitos cósmicos que eu tanto acreditava. Por mais que eu soubesse da energia de Sananda, por mais que eu tivesse conexão com isso, eu sempre tinha uma certa restrição. Por quê? Eu via, a sensação que eu tinha era que existia uma codificação de Jesus no inconsciente coletivo. E toda vez que você fala a respeito, é uma verdadeira luta para que você consiga colocar, porque envolve religião, envolve interpretação, envolve uma série de conteúdos que, gente, é praticamente você lutar contra um campo super denso de interpretação de símbolos, né? Eu sempre tenho em mente, assim, religião não se discute, né? Que era aquilo que a gente ouvia lá, ou seja, você não pode falar contra a fé dos outros. Então, essa conexão com o mestre sempre foi algo muito profundo comigo, mas algo muito íntimo, que até então eu não conseguia enxergar como uma missão. Eu tenho algo para fazer a respeito disso, eu tenho algo que eu preciso trabalhar, porque isso para mim era uma história de religião e eu estava ali me conectando com a energia de Sananda aqui dentro de um lugar mais cósmico, mais amoroso. Ok. Até porque eu sabia dessa conexão de Jesus com todo o campo cósmico, com extraterrestres, etc., mas isso ainda não era muito claro para mim. Ele se manifestava numa energia de amor, se manifestava numa energia extremamente profunda e verdadeira dentro do contexto do Cristo interno. Eu não enxergava-o muito dentro do Cristo atuante, do Cristo que estava movimentando a Terra. Até que eu me deparei com esse quadro. E quando eu me deparei com esse quadro, eu deixei ele aqui, eu vou mostrar para vocês. Ele é bem grande, gente, só para vocês terem uma ideia. Olha o tamanho desse quadro. Vocês nem vão conseguir ver o tamanho dele, ó, perto de mim. Olha que coisa mais maravilhosa. E eu entrei na sala e foi algo que me desmontou completamente, porque quando eu olhei para os olhos desse Jesus, eu fui tomada por uma arrebatação que eu não sabia explicar. Eu não conseguia fazer outra coisa senão olhar, e a minha visita foi bem rápida. Até o corretor na hora falou assim para mim: ah, eu acho que esse quadro é do antigo inquilino, esse que ficou só um mês aqui. E eu falei: curioso, né? Ele não trouxe móvel, não trouxe nada, mas ele trouxe o quadro de Jesus. E o corretor, ele não sabia me explicar por que esse quadro estava aqui dentro. E ele falou: eu vou até confirmar se o quadro é do antigo inquilino ou se é da proprietária por algum motivo, mas eu tenho certeza que é do antigo inquilino. Gente, não tinha nada na sala, só o quadro. Nada, nada. A sala estava vazia. E aí, tranquilo. E aí eu falei para ele assim: olha, eu quero alugar essa sala. E ele falou assim para mim: ah, antes disso, quando eu falei que eu queria alugar a sala, ele falou para mim assim: olha, já tem uma pessoa que vai vir visitar. E eu falei pro corretor: por favor, dá um jeito de me agilizar, porque eu preciso ficar com essa sala. E ele falou: nossa, eu não sei por quê que eu tô sentindo tão forte a tua energia e eu vou movimentar para você ficar com essa sala. Porque essa sala realmente estava com preço muito bom, ela não fica parada, né? E aí, gente, o que aconteceu? No mesmo dia, o corretor falou para mim assim: olha, por favor, me passe a documentação hoje. Porque se você passar a documentação hoje, eu já coloco dentro do processo para rodar. E eu falei: ok, beleza, combinado.
Gente, acelerando essa parte burocrática, em 3 ou 4 dias eu já estava com a chave da sala. Sim, essa imagem foi desenhada por Akiane Krimarik, e ela fez com mais ou menos 8 anos de idade. É exatamente isso. E é a imagem do Jesus. Ela é autodidata, ela tem diagnóstico de autismo, e ela sempre desenhou, ela teve uma visão onde ela recebeu a visita do Mestre Jesus e que pedia para que ela pintasse a verdadeira imagem do Mestre para que o mundo tivesse esse registro. Ou seja, ali naquele movimento, porque depois, obviamente, que eu fui atrás dessa imagem para entender que imagem era essa, eu percebi claramente que a informação da verdade sobre o mestre estava se apresentando a partir daqueles símbolos. Enfim, eu entrei na sala e veio com a vistoria de recebimento do imóvel, e o quadro estava na vistoria, sendo que o corretor tinha falado para mim que ia pedir para o inquilino tirar, e o inquilino que estava fazendo o fechamento do contrato não veio tirar o quadro. Algumas coincidências que depois eu fui depurando, né? Eu trabalho com a frequência dos 144 códigos das mandalas de ascensão e me mudei para uma sala de número 414, onde claramente eu percebia, depois até decodificando, né? Até a Filipa me trouxe essa percepção depois, recentemente, e eu já vou aproveitar para trazer isso para vocês. O número, e por que eu vou explicar do 414, já já vocês vão entender. Mas quando você pega o 414, você tem o número 1 no centro, que é o eixo de sustentação, é o único, a energia da unidade, que é a presença do Cristo, conectado com 2 quatros, que são a energia de sustentação material, de criação e criação material, de sustentação. É como se houvessem 2 pilares de sustentação. Essa leitura numérica eu já tinha feito quando eu entrei aqui na minha sala, nessa sala. E eu falei, nossa, curioso, esse número 414 é como se tivesse uma frequência de unidade dentro de uma estruturação nova, real da Terra. Até então, o conceito de nova Terra, do trabalho que eu iria desenvolver depois, não estava tão forte, né? Eu estava recebendo essa decodificação. E aí, gente, eu falei com o corretor, falei, olha, eu preciso que vocês resolvam, porque assim, se o quadro ficar na vistoria, eu vou ter que devolver o quadro quando eu sair daqui. E até onde eu sei, esse quadro não pertence ao proprietário. Então eu quero ficar com o quadro. E aí o corretor, gente, lindamente me ajudou. Ele falou, peraí, Raíssa, que a gente vai resolver isso. Eu vou ligar para o antigo inquilino, a gente vai registrar que o quadro não pertence e vou ver se o antigo inquilino pode buscar o quadro na sua mão. Eu falei, não, você vai dizer para ele que eu quero esse quadro. Se ele pode me conceder esse quadro, eu compro o quadro, enfim. E olha só que coisa mais incrível que aconteceu. O antigo inquilino falou para o corretor que esse quadro deveria estar comigo e que a única coisa que ele queria era que eu fizesse uma doação de um valor, qualquer valor, que ele não ia me passar o preço do quadro. E o quadro é enorme, né? Mas que ele me passasse qualquer valor, porque ele iria fazer uma doação para uma instituição de crianças. E ali na mesma hora me veio o número 414, que era o número da sala, para marcar esse eixo, e foi essa doação que eu fiz. Não está aqui em causa quanto o quadro vale, não está em causa o valor em si, mas a simbologia. E assim eu fiz a doação, ou seja, esse quadro chegou dentro desse movimento de entrega, desse movimento de doação, porque existia algo muito maior por trás dessa representação. E eu, na mesma hora, eu pensei assim, eu falei, gente, o mestre entra na minha vida e ainda assim está transcendendo, gerando movimento de troca, de doação, de conexão, de uma forma muito linda, de missão, né? E aí, nesse dia, no dia que eu entrei na sala, que eu fiz a doação e registrei que o quadro passaria a ser meu a partir daquele momento,
eu sentei na frente do mestre para entender o que ele queria de mim, né? E nesse momento eu recebi muito fortemente. Primeiro que eu não conseguia depurar o tamanho da energia que estava ali materializada. Só que não era só um lugar de. Não era só um lugar de sentir a presença do mestre. Ele me disse claramente que tinha uma missão a ser cumprida. E ali, por alguns instantes, eu fiquei em meditação e recebi todas as informações necessárias, que ali naquele momento eu não tinha sequer condições de processar, porque o que ele trazia para mim ainda tinha uma camada de trabalho que eu precisava canalizar para poder manifestar aquilo, porque até então eu não sabia muito bem ao certo o que era a profundidade da missão arco-íris. Eu ainda não entendia o que era a representação desse Cristo cósmico. Eu ainda não entendia muito bem o que representava o ancoramento desse Cristo em termos de espaço-tempo. E o mestre, ele me disse que ele iria me mostrar. Ele iria me mostrar passo a passo, no tempo certo, qual era o projeto e o que tinha de conexão com o próprio trabalho do comando venusiano dentro daquele contexto, porque até então eu não conseguia fazer as correlações. Gente, esse quadro ele ficou aqui como um eixo de sustentação. Todas as vezes que eu entro na sala, eu me lembro desse contato. Todas as vezes que eu preciso de uma direção, é quase que instantâneo para vocês verem como a parte física, para a gente que está na matéria, por mais que eu tenha acesso fácil a essas conexões, a gente sabe que quando a gente está sendo guiado num projeto, a gente sabe que os movimentos físicos eles também são importantes. E a ação de Jesus sobre a matéria é algo assim que não tem explicação. Eu lamento muito, e aí vem a parte da minha missão, que eu vou explicar aqui para vocês. Eu lamento muito que essas experiências elas são manipuladas pelas religiões para tirar as pessoas do que de fato representa essa energia interna e não externa. E aí, eu vou trazer aqui alguns pontos para vocês que o mestre tem me mostrado dentro do contexto desse ancoramento, e eu sei que existem projetos significativos, inclusive a próxima viagem iniciática que eu vou conduzir, ela tem a ver com a abertura de portais físicos na região do Oriente Médio. Muito em breve eu já vou estar divulgando para vocês, porque do mesmo modo que eu percebo essa energia muito forte na matéria, eu também percebo que ele opera me convidando para abrir portais e chaves específicas, em locais específicos. Para quê? Para que um novo campo na Terra se apresente, para que a gente consiga remodular, modificar a informação do que de fato é o Cristo, a energia crística, que está associada somente ao avatar do conceito religioso inconsciente que foi plasmado aqui na Terra por dominação. Existe um trabalho muito grande que precisa ser feito. E num dado momento eu falei, gente, será que eu vou ter capacidade de processar tudo isso, né? E a todo tempo eu tive confirmações do mestre em relação aos projetos que eu estava ali guiando e conduzindo. Só que
essa conexão do Cristo, da volta do Cristo, para mim está muito claro. O mestre traz isso com muita clareza, de que não é uma passagem física, como aconteceu lá atrás, no ano zero, né, dentro do calendário gregoriano. É uma passagem que reconecta o poder interno crístico da humanidade e reposiciona o nosso poder pessoal, porque até então, Jesus Cristo estava associado às religiões, e dentro dessas religiões, nós temos uma manipulação dessa informação. Nós temos o entendimento, isso é passado, como se o Cristo, a energia crística, o amor, a fraternidade, estivesse dentro das igrejas. E qual que é a interpretação? Para que Cristo esteja presente aqui, a energia crística, a fraternidade, a interpretação é que todos precisam estar convertidos, todos precisam estar numa igreja. Porque Jesus está fora, está ali dentro da igreja, né? Quem são os grandes nomes do ministério de Jesus? São os pastores, são os padres. E isso me remete muito à mesma estrutura antiga judaica da época da passagem de Jesus, onde os rabinos tinham o poder, tinham o título de falar com Jesus e todos tinham que reverenciá-los. Ou seja, Jesus vem lá atrás para romper essas estruturas. E essas estruturas, na verdade, elas só são adaptadas. Porque, na verdade, a camada era tão grotesca do domínio religioso, associada, inclusive, a estruturas de poder, assim como política. E até hoje a gente vê isso, né? Dentro de um poder externo, de uma ostentação. Como se o divino tivesse somente na mão de poucos. Quando, na verdade, por toda a obra de Jesus, se você pega até mesmo as frases traduzidas por ele, que foram traduzidas, mas que foram faladas, ainda assim você fala, ninguém vai ao Pai senão através de mim. Quando, na verdade, Jesus falou, senão a partir do eu sou. O entendimento do eu sou, que é a sua própria divindade, a sua essência divina, foi interpretada como se Jesus estivesse falando dele fisicamente, dele como avatar, quando na verdade ele estava falando do Cristo interno, da frequência crística, não do Jesus interno, mas da energia crística interna, que é o nosso poder divino, a nossa própria capacidade de realização. E também Jesus ensina a amar ao próximo como a si mesmo, dentro de bases de estruturação interna, de sabedoria interna, ou seja, toda a energia da passagem de Jesus na Terra está associada à sua capacidade de se curar e de se empoderar. E várias coisas elas foram interpretadas na época, primeiro pelo nível de compreensão que os apóstolos tinham ali naquele momento, das pessoas que relatavam, e depois, para quem não sabe, o conjunto das escrituras, elas eram enormes, elas tinham uma composição de não sei quantos livros, eu nem vou conseguir trazer aqui para vocês esses números, mas foi retirado toda a parte de Maria Madalena, foi retirado o livro de Enoque, que é um dos ancestrais do avatar de Jesus, que hoje está na frequência, é o Metatron. Então, várias informações simplesmente foram subtraídas dessa estrutura. Foi retirada toda a infância e adolescência de Jesus e a igreja estruturou essa energia a partir de um dado, né, da onde era interessante para que se mantivesse não questionamento, ou seja, ocultando informações significativas e importantes da passagem do mestre. E não só isso, quando a gente pega as linhas do Antigo Testamento, aí, gente, é que vem a grande questão que eu quero trazer aqui para vocês, que veio dos acessos que eu tive com o mestre depois, dentro do conceito, para que eu entendesse o que era essa missão do Cristo Cósmico, que estava sendo trazida ali. E eu sei que muitas pessoas estão trabalhando nisso na Terra, de diversas formas.
Mas eu não vou falar, não estou falando aqui dentro desse contexto de, eu recebi o chamado, eu sou a única. Não, vou falar o que cabe dentro da minha estruturação do projeto, tá? O que acontece? Antes do ser humano ser criado dentro do projeto Terra, esse projeto Terra ele teve uma referência à luz, tanto de corpos físicos, de DNA, que veio de Vênus. Vênus é a imagem-luz do planeta Terra. E dentro dessa configuração, foi exatamente o modelo de Vênus que foi utilizado como base de trabalho para o projeto da Terra. Quem é o regente da estrutura de Vênus é o mestre Sanat Kumara. O mestre Sanat Kumara, ele é da frequência micaélica, de Mika. Dentro dessa visão mais simplista, é como se fosse filho de Mika, né? Toda a estrutura da Via Láctea, desse projeto que a gente está inserido, de Nebadon, nós temos o projeto Terra como um projeto constituído, onde várias raças se interconectariam para restauração, para cura, para regeneração, para missão experiencial. Então, esse é um dos projetos, né? Poucos, talvez o único dentro desse olhar mais amplo da Via Láctea, que existem permissões de diversos seres virem aqui para a Terra. Então, a Terra é um projeto, a Terra não é uma origem. A Terra, ela não tem seres que são originários daqui, então existem ações porque ele é um projeto claro de regeneração, de reconstrução, de troca, inclusive. Olha só que forte, o planeta Terra é um planeta de troca de experiências intergalácticas, que não existe, por exemplo, em outras estruturas. Se você está lá na estrutura original venusiana, você não fica recebendo naves de outras origens, porque você tem ali o planeta vivenciando a sua experiência acima da 8ª dimensão. Agora, onde é que entra o projeto do comando do trabalho dos venusianos aqui na Terra? O mestre Sanat Kumara, como parte da energia micaélica, de Mika, que é o criador dessa estrutura, foi um dos, né, o Sanat Kumara foi um dos seres responsáveis por atuar sobre esse projeto por conta da similaridade entre Vênus e a constituição que estava sendo na Terra. Então, foi o projeto Luz de referência. Então, Sanat Kumara tem um comando, ele é comandante de um comando chamado Comando Venusiano, porque é como referência, né, dos próprios da origem. Porém, do mesmo modo que na Terra existem várias origens cósmicas vivenciando experiências, dentro do comando venusiano, diversas origens estão trabalhando ali também, acompanhando o projeto da Terra. E os corpos criogênicos, eles são guardados por esse comando responsável por esse projeto. E isso sempre foi dessa forma, tanto é que os 144 mil mestres que vieram de Vênus, juntamente com o mestre Sanat Kumara, para estruturar o período pré-lemuriano, faziam parte da constituição do comando venusiano. E então, o que acontece? Nós temos aí a Lemúria, nós temos a Atlântida, e nós temos as quedas dessas civilizações, e nós temos a infiltração dos Anunnakis aqui na Terra. E nessa infiltração, nós temos aí alguns períodos muito críticos, onde ainda existiam deuses na Terra, que, na verdade, se forjavam de bons, e ali é a matriz original das estruturas religiosas que vem a partir daí. E com a entrada dos Anunnakis na Terra, nós temos algo muito forte, que é o desejo de dominar várias raças dentro desse projeto. E aqui nessa estrutura, a necessidade de fazer a humanidade até então como escravos. E aí a gente tem a entrada muito fortemente do que todos conhecem como Javé, que é
escrito no Antigo Testamento como o criador de tudo, porque na verdade ele movimenta a estrutura do projeto adâmico, do projeto de Adão e Eva e do Homo sapiens. Dentro desse movimento aqui, a gente tem uma dominação completa, porque a partir do momento que você tem uma criação de um novo ser humano estruturado para ser escravo dos deuses, e aqueles que já estavam aqui na Terra, já estavam vivenciando a queda da densidade, e já estavam em corpos densos, e passaram por um grande esquecimento, porque existe um domínio, que é onde começa a estrutura da Matrix, e onde começa a definição de... onde começa a limitação do seu poder divino, porque você passa essa energia, né, simplesmente desligou 10 camadas de DNA para que, a partir daí, a humanidade estivesse desconectada e enxergando o divino para fora. E, gente, aí começa a estrutura das religiões e das dominações. E, a partir daí, toda uma manipulação religiosa... Desculpem. Desde o Antigo Testamento, onde esse ser, que era o comandante de Nibiru, Javé, que desde 2020 ele está em estado complexo falar desse assunto, mas ele quando teve o reset, ele está precisando ser tratado, né? Está em processo de tratamento, de recomposição, porque a gente está tendo a quebra dessa estrutura da Matrix, a gente está tendo a quebra de toda essa dominação disfarçada da falsa luz, onde você acredita que, na verdade, você está ali para o bem, você está ali vivenciando essa energia da espiritualidade, como se essa espiritualidade ela fosse boa, né? Porque o que é essa Matrix? Ela é um aprisionamento, uma dominação espiritual, onde você acredita que você está fazendo o seu melhor, só que esse melhor é com base no sacrifício, esse melhor é com base na doação, esse melhor é com base numa espiritualidade que está fora, em um Deus punitivo, que tem como base várias regras, e quando a gente pensa nas religiões antes da passagem de Jesus, era exatamente isso que existia até então. E é engraçado que a estrutura de Jesus ela foi construída ancestralmente por vários seres que profetizavam a passagem dele em um dado momento. E esse dado momento iriam modificar completamente. Só que assim, ó, a própria religião que estava ali na época atuava de modo a considerar essas informações dos ancestrais de Jesus e consideravam como isso fosse base, só que já manipulando as informações que estavam ali. Por quê? Essas estruturas que estavam ali na Matrix, elas estavam atuando sobre as religiões. E sabe esse disfarce em que você usa a própria estrutura da luz, só que você disfarça, você utiliza essa informação como se ela fosse luz, mas na verdade você está manipulando aquela informação usando dela. E por isso Jesus veio. Porque Jesus precisou vir. Jesus é a frequência original de Mika. Então ele se desdobra, uma parte dessa energia está conectada com a frequência do mestre Sanat Kumara, e que recebe uma expressão de Sananda Kumara, porque Sananda, ele se expressa, a energia de Mika, ela se expressa em vários lugares, porque ela está espalhada por toda a estrutura desse universo, porque Mika cria esse projeto, esse é um projeto micaélico. Então, ele se apresenta em diversas expressões, é uma fractalização. Tanto é que uma vez eu coloquei, né, que o mestre Sananda Kumara, originário de Vênus, e uma pessoa quase me agrediu, mandou mensagem dizendo que não, que Sananda tinha origem de Sírios. Sim, existe a presença, é a energia, a expressão de Mika na origem siriana. Isso se manifesta como expressões. Então nós temos que entender que não é uma única pessoa, existe uma multiplicidade, um
uma unicidade, ao mesmo tempo que tudo está em todo lado, essa energia ela também se apresenta em diversas expressões. Então, dentro desse projeto, vem a energia do mestre Sananda Kumara, porque a ordem dos Kumara é uma ordem que estabelece a energia original, a energia crística, é a primeira camada de energia crística que é parte da estrutura de Mika aqui na Terra. Então, o que acontece? Sananda, a expressão micaélica de Sananda, dentro dessa energia Kumara, ela é a mesma energia frequencial do mestre Sanat Kumara, só que dentro de uma linha um pouco mais próxima da superfície da Terra, mais atuante dentro do projeto da Nova Terra. E ainda mais, chegando na matéria, a gente tem um desdobramento da passagem de Jesus. Então, essa Sananda é a representação desse Cristo cósmico, que na verdade nem é um ser. O Cristo cósmico é a própria frequência crística unificada do poder pessoal. Mas se nós tivéssemos que manifestar dentro de um conceito, seria a energia de Sananda, que está presente em todas as origens cósmicas e que sim está conectado dentro dessa expressão com o mestre Sanat Kumara, que é filho, integrante, é a própria energia micaélica. E qual que é o movimento de Jesus entrando na Terra? Jesus adentra na Terra porque ele precisava romper a matriz material que estava conectada com Javé, comandante de Nibiru. Nibiru é onde é a origem dos Anunnakis. Então, quando essa energia vem, Jesus vem quebrar o conceito religioso, o conceito de dominação. Ele vem confrontar, porque foi um enfrentamento necessário para criar um marco de desconstrução do domínio religioso que existia até lá. E ele vem falar do pai Mika, ele não fala do pai Javé, interpretado por muitos sendo Javé, ou Yavé, ou Yed, Hod, Yed, né? Essa informação ela está na frequência hebraica. Existe uma energia muito luminosa associada a esse conceito, mas também existe uma energia invertida. Eu não vou adentrar dentro desse espaço, mas a gente tem aqui um espelhamento denso de uma energia que foi perdida, porque, na verdade, quando a gente pensa em Nibiru e os Anunnakis, eles tinham uma energia elevada comparado à Terra. Tanto é que eles tiveram permissão para adentrar no sistema de alguma forma, enfim. Mas eles se perderam dentro da holografia da Terra, dentro daquilo que estava sendo construído ali. Então existia uma dominação matricial, gente. É sério. Isso é muito forte para o que a gente está... Tudo isso que eu estou trazendo para vocês são conexões, acessos. Pode ser que daqui a um tempo eu enxergue isso de uma outra forma, com mais clareza. Mas, cada vez mais eu estou entendendo que o trabalho da Nova Terra, cada vez que nós empoderamos cada ser, cada vez que a gente traz uma perspectiva livre de Jesus, dissociada das religiões, e aí tem um enfrentamento grande, porque a gente tem essa energia densa, atuante nas religiões, que vem para degladiar a gente, né? Que vem, invade o nosso espaço. Você tá ali num shopping tomando um sorvete, vem alguém perguntando se você quer uma oração. Olha só como uma coisa louca, né? Você quer uma oração? Posso orar por você? E você fala não. É como se você estivesse negando a Deus, porque é assim que eles manipulam. Quando você diz não para a estrutura religiosa, existe um campo criado inconsciente que diz assim, ó, você está negando, você vai para o inferno, você não vai se salvar. Então, e a pessoa que está sendo utilizada para fazer uma oração, que na verdade essas orações, o que são? Eles derramam a frequência dessa densidade, dessa manipulação em cima das pessoas. Essas pessoas, elas são utilizadas por essa energia para quê?
para que cada vez mais essas pessoas elas sejam sugadas na frequência religiosa. E assim, gente, pega uma pessoa dentro de um lugar muito frágil, porque normalmente ela está ali vivendo um grande desafio, que qual que é o ponto? Ou ela se supera e se empodera, esse desafio ela vem para a pessoa se empoderar, quando na verdade o que, que acontece? Tira totalmente o poder da pessoa e diz: vem para a igreja, pare de sofrer. Vem para a igreja que você vai encontrar o caminho, a verdade e a luz, né? Venha para a igreja que você não precisa mais. Esqueça a sua vida de antes, dê um reset, um delete, apague a tua história, porque a partir do momento que você nasce para Jesus, você não precisa de mais nada. E aí você tira a tua história, você tira o teu aprendizado, você tira a tua capacidade de encontrar o teu poder, de sentir a energia dentro de você. E sim, essas pessoas elas estão vivenciando experiências muito de lavagem cerebral, que geram, porque quando você pensa em algo divino e você está ali sendo invocado para isso, a pessoa ela se entrega àquele processo muito fortemente. E eu acredito sim que existe uma energia operando muito fortemente ali, também a energia de Jesus, só que é manipulada verbalmente. Então, essas pessoas que estão nessas estruturas, elas sempre carregam dentro dela um sentimento estranho, porque no fundo, elas sabem que existe uma libertação, só que elas estão presas no conceito criado e manipulado do Jesus ali dentro, onde elimina o feminino, onde anula a frequência do Cristo feminino, que é a energia que se manifesta a partir de Maria Madalena. E agora a gente está no movimento contrário, porque dentro dessa estrutura do Cristo a gente tem Jesus totalmente distorcido, manipulado, o arquétipo, e nós temos o feminino simplesmente destruído. E por que essa destruição do feminino? Porque, na verdade, o feminino ele é a sensibilidade. Ele é o poder de gerar, de transformar, de criar algo novo. Ele é a própria capacidade de você ter a sua intuição, de você ter os insights. Então, se subtrai a frequência do feminino, anulando a capacidade do sentir, coloca-se a frequência do Cristo somente no conceito racional do pensamento e utiliza-se essa frequência masculina racional para manipular e fazer lavagem cerebral. Então, você tira o seu poder, você anula o feminino, você cria uma sociedade conservadora, completamente autoritária, onde tem tudo a ver com essa energia de Jesus criada pelas religiões, desse Deus, Javé, que está ali, na verdade, manipulando o conceito da espiritualidade real. Então, agora a gente está tendo um movimento de atuação onde esse feminino operado por essa energia crística feminina, que é a própria energia da sabedoria de Sofia. Sofia é a energia de doação do DNA para Cristo vir na Terra através de Maria. Então, as ordens de Maria estão ali representadas fortemente nesse feminino integrado, nessa unidade. E nós temos, então, essa energia do Cristo agora dentro de um outro posicionamento planetário. Então, observem que a energia do Cristo cósmico ele está sendo irradiado, reconstruído em várias camadas e está sendo atuante em diversos locais e formatações, ainda que algumas pessoas não estejam conseguindo identificar, porque na verdade a própria frequência do feminino curado cósmico tem essa energia não ritualística densa, mas uma energia cósmica, e tem a frequência da sabedoria, a energia de Maria Madalena. E eu vim de vermelho hoje, muito nessa energia do serviço prestado, dentro dessa energia do divino manifestado na Terra, na própria realização, na própria capacidade de transformação, nessa energia que vibra o amor e o serviço dentro de uma frequência extremamente poderosa. Então, agora, gente, para finalizar, que eu quero fazer uma conexão com o Mestre Sananda com vocês, eu já passei bastante do tempo, mas para finalizar, a gente tem a energia crística sendo operada em várias frentes planetárias nesse momento. É só uma questão de tempo para que essa energia se modifique.
E essa passagem de Jesus lá atrás, ela marca o fim, o início do fim da dominação dos Anunnakis na Terra. E essa finalização em termos de reset acontece em 2020. A partir daí, a gente tem uma confusão acontecendo em nível social. E a partir de 2025, a gente inicia fortemente os trabalhos de consciência crística. Então, cada vez mais, as pessoas que estão se conectando com essa energia, elas estão despertando para esse olhar reposicionado, aprendendo e entendendo com o mestre, com as mestras, o que é essa frequência do Cristo cósmico feminino e masculino, porque essas energias, elas ainda na matéria estão separadas, sendo trabalhadas em formas diferentes a depender dos trabalhos que estão acontecendo sobre a Terra, para que isso entre em unidade. E esse é um trabalho que está totalmente conectado com a tecnologia venusiana. Por que eu estou falando isso? Porque o mestre Sanat Kumara, junto com as origens estelares todas, trabalhando dentro do projeto, retomando essa energia, através da tecnologia venusiana, que possui frequências de unidade, inclusive para quem trabalha com a Mandala Arco-Íris, a missão Arco-Íris, um dos trabalhos é se tornar guardiões da Nova Terra e também guardiões da chama, das chamas gêmeas, as chamas arco-íris, que é essa energia do feminino, do Cristo feminino cósmico e do Cristo masculino cósmico, para que essa energia se integre dentro de uma nova realidade planetária. É muito forte. Ano que vem estarei conduzindo um grupo fisicamente no Oriente Médio para fazer as aberturas dos portais para esse Cristo cósmico estar mais atuante fisicamente lá, precisa ser fisicamente, né? Eu estou aqui, tipo, não quero, mas estou sendo empurrada. E enquanto isso, esse trabalho, essa obra do mestre está sendo atua-se diretamente na frequência de Mika, através do mestre Sanat Kumara, do mestre Sananda Kumara, que sustentam a energia crística aqui dentro do campo da Terra, para a gente mudar a frequência significativa do que de fato é a energia crística, que ainda está distorcida dentro desse contexto religioso, com a passagem de Jesus, que foi colocado na cruz. E ainda para finalizar, essa energia da cruz, ela tem muito a ver ainda, gente, infelizmente, com a estrutura da densidade que existia na Terra naquela época. De fato, não é que Jesus precisou ser crucificado para ser visto daquela forma, é que não existia outro caminho senão isso acontecer por conta da dominação das estruturas religiosas que existiam na época. E Jesus em nenhum momento desejou que a imagem dele crucificado virasse o símbolo. Tanto é que houve um movimento da ressurreição, que é a vida. Ou seja, o símbolo da ressurreição foi algo muito mais forte que veio depois, mas o arquétipo que ficou nas estruturas de dominação foi o Cristo crucificado. E ali, naquele momento da ressurreição, o Cristo opera numa frequência luminosa tão grande na Terra que ali existia uma mudança de um marco. Então, quando tem aquele flash, essa modificação significativa no plano da Terra muda completamente, ainda que naquele momento a humanidade não conseguisse entender. E assim, eu vejo que tudo que foi trabalhado, inclusive com os apóstolos, que depois, apesar da passagem acontecer na fisicalidade, criando outras estruturas religiosas e criando, inclusive, a estrutura do cristianismo toda, enfim, eles também passaram por um processo de ascensão em outras vidas subsequentes. Então, a gente ainda carrega isso, mas não como um erro de interpretação, mas era o que se tinha ali naquele momento, ou seja, a função da mudança religiosa aconteceu. Precisávamos tirar daquela... E veja, não tem nada a ver, eu não estou aqui criticando judaísmo, é que naquela época era uma outra configuração, né? O que veio depois e as premissas, eu acho que todas elas têm aspectos positivos e têm ancestralidade aí por trás, muitas pessoas estão conectadas com isso, mas o que eu quero trazer para vocês é que não é a religião, e sim, isso abriu outros leques religiosos, mas para que nós pudéssemos hoje chegar aonde estamos. Então, não tinha como, de lá, nós
vimos num salto de 2000 anos para agora. Então, assim, tudo que aconteceu estava dentro do projeto. Poderia ser um pouco diferente, porque também tem um livre-arbítrio, tem história da própria humanidade, mas culmina nessa percepção que nós temos hoje de um outro olhar para o que é religioso, para esse olhar mais holístico e cada vez mais cósmico, que eu tenho uma absoluta certeza que não tem mais volta. Então era isso que eu queria trazer para vocês. A gente poderia ficar falando sobre isso muito mais tempo, mas a gente precisa encerrar essa live. E eu gostaria de pedir a vocês que compartilhem essa live, marquem pessoas. Claro que vocês não vão fazer que nem... claro que vocês não vão fazer que nem alguns evangélicos que querem, né? Não quero que vocês coloquem isso na mão de evangélicos, a ideia não é essa, cada um vai viver a sua história, talvez não seja nessa vida, talvez ali tenha a ver com contratos de dor associada a uma longa data, mas compartilhem com aqueles que estão na frequência da Nova Terra, para que a gente tenha cada vez mais uma clareza em relação a isso. Eu não quero me degladiar. No último evento que eu fiz, gratuito, que foi o chamado da Nova Terra, eu tive várias pessoas religiosas assim falando coisas horríveis para mim. Não é essa a minha intenção, então não estou aqui, né? Realmente não é o meu papel. Jesus já fez isso lá atrás. A minha missão não está dentro desse lugar de guerrear e eu não vou fazer isso, então não estou convocando vocês para isso. Mas para compartilhem isso para quem está na frequência desse olhar mais expandido, mais cósmico, porque a gente precisa cada vez mais se unir dentro desse propósito, entendendo cada vez mais o que nós viemos fazer aqui. Porque cada mente desperta dessa consciência, que é o que eu estou trazendo aqui, é uma mente que abre e ancora o canal da energia do Cristo cósmico. E é isso que nós fazemos muito fortemente a partir do mestre Sanat Kumara, do mestre Sananda Kumara, que é o que sustenta a energia da nave Estrela de Vênus e que trabalha dentro do projeto venusiano de restauração dessa frequência original da Terra, que foi perdida ao longo desse caminho de densidade que agora a gente está resgatando na frequência da luz. Eu vou subir essa live, né? Os comentários que estão aqui, eles somem. Então, depois, por favor, comentem lá na gravação. Quanto mais vocês comentam, mais essa live aparece para pessoas. Vocês podem marcar lá na gravação, porque aqui as pessoas não vão conseguir acessar, né? A gente já está finalizando a live, então coloquem lá dentro da gravação e partilhem para aqueles que de fato estão conectados com essa verdade. A minha gratidão profunda. E vamos lá, então, fazer a nossa ativação rapidamente. Vai ser só uma frequência entoada do mestre para que vocês se fortaleçam dessa energia. A minha gratidão a todos que estão ouvindo e que se conectam com esse trabalho. A gente vai trabalhar com a mandala arco-íris, com os códigos sistêmicos e ambientais. E nas mandalas de ascensão, nós vamos trabalhar com a trindade da frequência eu sou espiritual e secreta através da energia da chama trina. Peguem a água, obrigada, Andressa. Peguem a água, eles serão irradiados de frequência de amor crístico. Quando vocês forem dormir hoje, vocês podem, isso também para quem está assistindo a gravação, antes de dormir, vocês podem se conectar com o Mestre Jesus, pedindo que essas bênçãos do Cristo Cósmico vibrem nas suas células, porque a frequência do Cristo Cósmico faz um trabalho de despertar interno muito mais profundo e que é a partir disso que nós trabalhamos no despertar do DNA cósmico através da tecnologia venusiana. Peçam que vocês encontrem as respostas, os caminhos, o encorajamento necessário para que vocês façam os movimentos para que, de fato, vocês possam viver essa energia amorosa da Nova Terra. Vamos lá, então, gente? Fechem os olhos. Hon-Iwa. 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 Hon-Iwa Shayakara. Shiheya Machaya Hani Karamu. Sheyanya.
estabelecendo conexão direta com as naves venusianas, mais precisamente a frequência de luz da nave Estrela de Vênus, através do comando venusiano, reverenciando Johan, do mestre Sanat Kumara, em sua frequência micaélica e sua expressão divina, do mestre Jesus, através do mestre Sananda Kumara, operando e manifestando providências divinas para a restauração do arquétipo do Cristo planetário, reconectando os corações, estabelecendo a ordem plena sistêmica para a manifestação dessa energia crística. A todos que estão aqui conectados nesse momento, que possam receber essa frequência luminosa, essa frequência da energia restaurada, que os códigos de luz do mestre Sananda, do mestre Jesus, do mestre Sanat Kumara, do grande mestre Mika e de todos os arcanjos que operam nas estruturas de recomposição do projeto Terra, do projeto micaélico, iluminado, unificado, que possam nesse momento receber essa energia de códigos de luz para restaurarem e receberem na fisicalidade movimentos necessários. Rota Juana, nesse momento aqui presente, estabelecendo a conexão com cada um, abrindo os campos de luz, estabelecendo os eixamentos do Cristo interno, conectando a consciência da quinta dimensão, estabelecendo conexão direta com os mestres de Shambhala, que operam a partir das chamas crísticas, estabelecendo a abertura direta dessa conexão. Hane kachaya uaye sheya macha hanye ke sheye kara hana ukampachaya kurosheya hane kaniche ha hamache sheya kau ocheya ania asheya parakani shehanishna Shaya machaya hayara hayarash hayaran sheya kanishni porocho kanya sheya. A energia do mestre se manifesta nesse momento, amados, na sua expressão Sananda Kumara, aquele que orbita e manifesta e restaura a frequência crística na Terra. Aqui não será passada diretamente a canalização por conta da necessidade do acesso a partir do portal do coração de cada um. Exatamente pela energia da frequência do Cristo interno, que precisa ainda ser trabalhada individualmente. E é sobre o corpo cósmico do Cristo que nós podemos senti-lo a partir do nosso próprio corpo. Anjayakania poroachaya shnaya shihaniapa achekaniaro chaya sheyekania haniparawoka achaya hancheye kariaokani hana shema sheya ko ya sheya oshnaya opara. Que se manifeste a verdade a partir do coração, que se reacenda o impulso, a energia da chamatrina, integrando o feminino e o masculino a partir do Cristo divino, o Cristo feminino e masculino, se interligando a partir da serpente solar e lunar, a partir da alquimia interna, para que se manifeste os caminhos necessários, que cada um trilhe a sua jornada
e encontre os caminhos necessários para que possam restaurar as vossas missões e reconectar o campo interno no que de fato é a missão cósmica aqui no Projeto Terra. Nós, do Comando Venusiano, estabelecemos a abertura para todos aqueles que sentirem o chamado para receberem os trabalhos sendo operados a partir desta verdade do coração. O mestre Sanat Kumara, o mestre Sananda Kumara, a mestra Nada e sua frequência de Vênus, a lei de Vênus, integrando e honrando a passagem de Jesus e Maria Madalena e a ordem das Marias sobre a Terra, que possam nesse momento integrar essa energia e guiá-los em vossos processos de ascensão. Nós estamos aqui com amor, em profundidade, servindo a esse projeto. Hani Karasho, Hani Apache, Kaniarati, Hani Eche, Hani Eche, She. Honiwa, Honiwa, Honiwa. A minha gratidão profunda. Toma um gole com água nesse momento. E espero vocês nesse projeto. Comentem na gravação, partilhem a todos aqueles que vão gostar de receber essa energia. E a minha gratidão profunda, porque esse servir me transborda. Gratidão por vocês terem ficado esse tempo aqui recebendo essa palavra. Honiwa. Nos vemos em breve.